Com outras informações, após Lula indicar seu próprio advogado para o Supremo Tribunal Federal, um outro aliado do PT pode ganhar uma cadeira no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Flávio Caetano, que já atuou na defesa de Dilma Rousseff e de Fernando Haddad, é o cotado para substituir o ministro Félix Fischer, que vai se aposentar. Ele está na lista dos concorrentes que se inscreveram para a vaga. Agora caberá a Lula escolher quem será nomeado o novo ministro do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Rio de Janeiro, Mota, o que essas indicações podem revelar para as pessoas que olham para a composição das cortes? Em 3 minutos, Mota. É importante a gente entender esse processo, né? O Superior Tribunal de Justiça tem 33 ministros, 11 são desembargadores vindos de tribunais regionais federais, 11 são desembargadores vindos de tribunais de justiça e 11 são advogados ou integrantes do Ministério Público que são indicados, ou pela OAB ou pelo MP. E como é que funciona esse processo de ser indicado para uma das vagas da OAB? Primeiro, o Conselho Federal da OAB abre inscrições para os interessados. Me parece que já foram feitas 34 inscrições. Aí o Conselho Federal da OAB escolhe 6 nomes, que são enviados ao STJ. O STJ, então, reduz essa lista para 3 nomes, envia para a Presidência da República, a Presidência da República escolhe um nome e encaminha esse nome para o Senado. No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça faz uma sabatina, vota a respeito do nome e leva ao plenário para aprovação final, para a qual é preciso o apoio de pelo menos 41 dos 81 senadores. Me parece um processo bastante rigoroso, com amplas oportunidades para que o mérito do candidato seja comprovado. É isso que a gente espera que aconteça. Tá certo, e eu quero agora chamar a atenção para as pessoas que nos acompanham por conta da nossa enquete do dia. Todos os programas a gente publica uma pergunta importante que tem a ver com os debates que nós fazemos com os nossos comentaristas, e a pergunta de hoje já está inclusive no portal da Jovem Pan News. Se você puder entrar no nosso site jovempan.com.br, você vai identificar justamente uma seção que tem a pergunta, a enquete do dia. A nossa pergunta de hoje é a seguinte: você acha que os ministros do governo Lula devem esclarecer detalhes das invasões que ocorreram no dia 8 de janeiro aos prédios públicos? Então, se você puder, entre agora no portal da Jovem Pan News. Algumas pessoas já começaram a entrar e estão registrando os seus votos. Então, entre em jovempan.com.br e registre o seu voto, a sua opinião. Daqui a pouco, inclusive, eu vou trazer a parcial e aí os nossos convidados, os nossos comentaristas irão analisar também. Além disso, eu quero chamar a sua atenção para as nossas redes sociais. A Jovem Pan News e o programa Os Pingos nos Is estão em todas as plataformas digitais. Se você puder, entre, comece a seguir as nossas contas e prestigie os conteúdos que são publicados. Por exemplo, no YouTube, nós colocamos todos os programas na íntegra e, além disso, os principais debates e comentários são recortados, são editados e a gente coloca no YouTube para você, se quiser, acompanhar somente alguns debates em especial. E, claro, isso pode ajudar você também a compartilhar com as pessoas que você acompanha e segue nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram. Então, entre no YouTube do programa Os Pingos nos Is e prestigie todo o conteúdo do programa. Os principais debates estão postados lá, além das outras redes sociais, Twitter, Instagram, enfim. Entre nas redes sociais do Grupo Jovem Pan, da Jovem Pan News e também do programa Os Pingos nos Is, sempre agradecendo a sua audiência. É isso, agora vamos continuar o nosso giro de comentários. Cristiano Beraldo, que também acompanha essas indicações do presidente Lula para as cortes superiores. Beraldo, há uma grande discussão acerca da intenção do chefe do Poder Executivo. Ele deve se ater a quais fatores para realizar uma indicação? Essa pessoa tem que ter muito conhecimento. Tecnicamente, ele tem que atender as demandas para aquele cargo, né? Mas é isso que se vê na prática?
Pois é, Caniato, a gente tem uma realidade no Brasil em que tornou-se comum, tornou-se aceito que o presidente da República use o seu poder, a sua prerrogativa de indicar ministros para o STJ e para o Supremo Tribunal Federal e faça isso a partir de um interesse pessoal. E isso a gente pode considerar, fazendo um retrospecto, Collor de Mello indicou Marco Aurélio, que seu primo, para o STF. E lá naquela época isso já causou assim uma reação da opinião pública. Eram outros tempos, não havia internet, não tinha essa rapidez de informação. O Supremo Tribunal Federal ainda era um órgão muito distante das pessoas comuns. Marco Aurélio foi nomeado, teve uma carreira ali de algumas décadas dentro do Supremo Tribunal Federal. Antes de se aposentar, soltou André do Rap. Se não me engano, foi ele o responsável por soltar também, na época, o Alberto Cacciola, que depois fugiu a partir dessa decisão. Enfim, em alguns momentos controverso, em alguns momentos menos controverso, mais assertivo. Isso teve a ver, de alguma forma, com algum benefício que ele produziu ao Collor? Bom, talvez o Pavinato, que tem uma memória jurídica privilegiada, possa nos responder especificamente sobre isso. Mas aí vem o governo Lula, e Lula indica Joaquim Barbosa para o Supremo Tribunal Federal. Ele tinha uma carreira no Ministério Público, vários cursos, pós-graduação, doutorado, etc., não só no Brasil, mas também no exterior. E aí Joaquim Barbosa assume a sua cadeira e vai trabalhar, vai honrar o mandato que recebeu para servir como ministro do STF. E quando chega o processo do mensalão, que era a acusação de compra de votos com mala de dinheiro público, é importante registrar, o dinheiro era desviado e aí era usado para comprar voto. Essa era a forma de governabilidade que o governo Lula adotou. E aí, quando houve esse processo e o então ministro Joaquim Barbosa foi o relator, não houve piedade, simplesmente cumpriu o seu papel de ministro e colocou vários petistas, ou pelo menos pediu a prisão de vários petistas e acabou com aquela farra. Aquilo foi muito traumático e a partir dali, Lula e depois Dilma passaram a fazer indicações não de pessoas que de fato possuíam os predicados necessários para ocuparem vaga nesses tribunais, mas sim aqueles que deveriam ser mais leais. Alguns até não foram. Há histórias que a gente ouve, tal, de promessas que foram feitas, mas que depois essas promessas não foram cumpridas, né? A gente precisa fazer um registro aqui de que ao final do mensalão houve também troca de ministro e o novo ministro que entrou na corte então votou pelos embargos infringentes e tal, que era para dar uma aliviada na turma que tinha sido presa com a boca na botija. Se perdeu por completo essa linha constitucional e moral necessária para se formar as Cortes Superiores do Brasil. E assim temos isso até hoje. A gente precisa lembrar da importância do STJ. O STJ, como Mota nos explicou, uma corte de 33 ministros, divididos entre desembargadores federais, desembargadores dos TJs estaduais e advogados. Eles têm uma missão muito importante. O próprio ministro Félix Fischer, que é quem abre esta vaga para a indicação do presidente Lula, ele teve uma atuação muito importante. Ele mandou prender todos, com exceção de uma única conselheira, mas todos os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Veja o poder de um ministro do STJ. Numa canetada, um belo dia, às 6 horas da manhã, os conselheiros foram todos presos. Era preciso investigar o que esses conselheiros fizeram, as denúncias de corrupção que havia. Entretanto, o ponto não é esse. Quando um ministro toma uma decisão dessa,
e torna um Tribunal de Contas de um Estado que tinha acabado de sair das mãos do Cabral. Era claro e evidente que muita coisa dentro do Tribunal de Contas precisava ser avaliada do ponto de vista criminal, jurídico, legal. Entretanto, por mais de 5 anos, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, este estado problemático do ponto de vista de gestão, que teve a maioria dos seus últimos governadores preso. Esse estado não tem uma corte de contas formada por conselheiros que cumpram o que está estabelecido para que conselheiros ocupem a cadeira no TCE. Como pode o STJ manter aquele Tribunal de Contas sem o seu corpo estabelecido? Essa é a dimensão da importância de um ministro do STJ. Então, eu estou contando essa história para frisar o seguinte: essas indicações são extremamente importantes para o devido funcionamento do Brasil, para que as instituições funcionem, sejam fiscalizadas de forma eficiente, para que a população, nos seus temas que são discutidos no âmbito judicial, possam ter no STJ uma corte eficiente, célere, consciente, que cada ministro tenha consciência da sua responsabilidade. Agora, quando se usa o parâmetro, a referência da amizade, do relacionamento pessoal, da lealdade que se tem com a causa do partido, aí, meus amigos, esqueçam, porque a gente não vai conseguir ter esperança assim nessas nossas cortes superiores. Agora vamos a Brasília. Cláudio Dantas, na capital federal. Dantas, você sempre elenca para a gente os nomes que eventualmente correm por fora nessas indicações. Então, Flávio Caetano aparentemente é o favorito para substituir o ministro Félix Fischer. Há outros nomes sendo ventilados? Na verdade, o Flávio Caetano não é o favorito, Daniel. Apesar da reportagem que saiu no Estadão, o ex-advogado de Dilma, ele não tem, a chance dele é mínima para essa vaga do Félix Fischer. Ele não tem apoio nem na esquerda. A candidata da esquerda é a Daniela Teixeira, do Conselho da OAB aqui de Brasília, que tem o apoio, inclusive, do Grupo Prerrogativas. Como eu já disse aqui, é o grupo hoje que reúne, que faz o principal lobby judicial junto à política. O Grupo Prerrogativas, que ajudou a eleger o Lula, ajudou a formatar essa tese da Vaza Jato, de anular as provas da condenação do Lula com base em provas ilegais, que é a coisa mais surreal que nós já vimos na história da humanidade jurídica, você usar provas ilegais para anular provas legais, que foram obtidas dentro do devido processo. Mas o fato é o seguinte, quer dizer, eles têm uma atuação hoje muito forte. Não emplacaram o candidato ao STF porque o Lula impôs o nome dele, o nome pessoal dele, que é o Zanin, mas o Zanin e o Grupo Prerrogativas, no que tange aí ao combate à Lava Jato, etc. e tal, eles nadam na mesma raia. O grupo já indicou vários ministros, tem pelo menos 5 a 6 ministros na esplanada, além de secretários executivos, diretores de autarquia. A política econômica tem muita influência do Grupo Prerrogativas, então o Grupo Prerrogativas vai emplacar a sua candidata, que é a Daniela Teixeira, não é o Flávio Caetano. Então, assim, é claro que a gente está vivendo um momento de plantações e todos os candidatos têm, vamos dizer assim, direito de tentar defender o seu próprio nome, mas não se trata daquilo que cada candidato quer, mas sim das articulações políticas que vão sustentar esse nome junto ao governo, junto ao presidente da República para a aprovação. Nesse caso, a vantagem também é justamente o fato de você indicar uma mulher, porque existe toda uma expectativa, já que o indicado para o STF foi um homem, inclusive heteronormativo, Pavinato sabe isso bem aí, um homem branco, de olhos azuis, pai aí, heteronormativo, enfim, toda essa bandeira identitária que a esquerda defende, o Lula, ele deu uma banana para essa bandeira identitária. Então, a expectativa é que agora, pelo menos, ele faça esse gesto em relação ao STJ e abra o espaço para uma candidata mulher, que
inclusive tem dentro das suas bandeiras ali a defesa de políticas de valorização da mulher, inclusive na advocacia. Então, essa é a informação, Caniato. Informação e opinião. A minha opinião é que essa vaga é, de fato, muito importante. Como bem disse o Beraldo, que fez aí um histórico da atuação do Félix Fischer. Félix Fischer se aposentou, ele era um ministro que teve um papel fundamental, inclusive em apoio à Lava Jato, né? Em apoio, como terceira instância que é o STJ, né? Durante todas as investigações, todas as fases, os 4, 5 anos que durou a Lava Jato, o Félix Fischer, ele era o relator da Lava Jato no STJ. Então, ele teve um papel fundamental em corroborar, em confirmar aquelas condenações, aquelas decisões que eram tomadas na primeira, na segunda instância, apesar de todos os recursos, de toda a máquina, né, recursal que os réus lá da Lava Jato colocaram para funcionar. Então, infelizmente, a saída dele deixou uma lacuna imensa que não será preenchida por outro personagem, por outra autoridade com o mesmo perfil. Muito provavelmente será a Daniela. A Daniela, muito pelo contrário, ela tem um perfil contrário, ela nada na raia justamente do anti-lavajatismo. Então, é disso que se trata. Nós vamos acompanhar naturalmente o desdobramento disso.